Olá pessoal, bem-vindos ao canal AS Eletrontech. Eu sou Adailton, sou estudante de eletrônica com foco em fontes chaveadas. No vídeo de hoje vou entrar com vocês na parte atômica, como ocorre a diferença de potencial. O que é a diferença de potencial já no âmbito dos átomos. Aqui eu desenhei três átomos. Esse círculo interno aqui é como se fosse o núcleo. Estou representando o núcleo, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Quem estuda química sabe que o núcleo do átomo é composto de prótons e nêutrons. Os nêutrons não têm, não têm potencial elétrico nenhum. Ele não tem relevância para o nosso raciocínio, mas ele está presente no núcleo. Mas tem também os prótons. Os prótons, sim, têm relevância. Os prótons são cargas elétricas positivas. E orbitando o núcleo, no caso a gente chama de eletrosfera, é por onde rondam os elétrons. Os elétrons não têm massa, eles não têm, não é matéria, pelo menos não foi identificado como matéria. É apenas carga elétrica negativa. Os elétrons são cargas elétricas negativas. Eles ficam rondando os prótons. A gente já sabe sobre a lei da atração, né? Forças iguais se repelem e forças opostas se atraem. Os elétrons, se eles são cargas elétricas negativas, eles estão na eletrosfera, vocês podem entender que um está repelindo o outro. Um elétron está repelindo o outro, porque ambos são cargas negativas. Só que ao mesmo tempo, eles estão sendo atraídos pelos prótons. Os prótons são cargas elétricas positivas e forças opostas se atraem. Os elétrons não conseguem chegar até os prótons porque estão sendo repelidos pelos outros elétrons. A mesma força que esse está exercendo para se aproximar do núcleo, esse aqui também está, todos os outros estão. Só que ao mesmo tempo, se esse tende a ser puxado para cá, também tende a empurrar esse para lá. E assim nenhum dos elétrons consegue se aproximar dos prótons. Só que o que acontece aqui? Ó, aqui eu representei os prótons com sinalzinho de mais. Eu escrevi a mão livre com o mouse. Eu estou sem aquela caneta. Mas aqui eu representei com um sinal de mais. Vamos ver esse átomo menor aqui. Não tem um nome esse átomo. Eu criei da minha cabeça. Dentro do núcleo tem 3 prótons. Na eletrosfera tem 4 elétrons. O que que isso significa? Se ele tem mais elétrons do que prótons, prótons é carga positiva e elétrons são cargas negativas, e ele tem mais elétrons, então esse átomo ele é eletronegativo. Ou seja, ele tende a perder elétrons para que ele iguale a sua quantidade com o próton e ele se torne um átomo estável. A mesma coisa aqui, ó. Dentro do núcleo desse átomo tem 4 prótons. Só que na eletrosfera tem 6 elétrons. O que que isso significa? Ele é eletronegativo e ele tem a tendência a perder 2 elétrons. Já esse átomo aqui ocorre um caso diferente. Ele tem 9 prótons dentro do seu núcleo, sendo que na eletrosfera
ele tem 7 elétrons. O que que significa? Ele tem mais prótons do que elétrons. Para que ele fique equilibrado, ele precisa ganhar 2 elétrons, ou seja, ele é um átomo eletropositivo, ou seja, ele formaria um par perfeito com esse outro átomo aqui. Esse aqui pode perder 2 e ele pode ganhar 2. Por que que eu estou dando esse exemplo dos átomos? É assim que ocorre, por exemplo, nas pilhas e baterias. Uma parte da bateria tem os átomos eletronegativos e outra parte da bateria tem os átomos eletropositivos. E quando se cria um caminho para que eles consigam fluir, eles tendem a trocar elétrons de um para o outro. Esse movimento de troca de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. É o movimento ordenado de elétrons. E é daí que vem a corrente elétrica. É assim que é criada a corrente elétrica. E para que haja corrente elétrica é necessário que haja essa diferença de potencial. Ou seja, em um lado, os átomos precisam ter mais elétrons do que prótons, e o outro lado precisa ter mais prótons do que elétrons. Isso é para tudo, seja para tensão contínua ou para tensão alternada. Por esse vídeo é só. Obrigado.